Eu quero tocar com você aqui em duas perguntas. Quero chamar a sua atenção para observar o que ocorre com essas duas perguntas. A primeira é como alcançar a quietude. Repare, como alcançar a quietude? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é como alcançar a realidade desejada. Notem que coisa interessante nós temos aqui nessas duas perguntas. Uma das coisas bastante presente nessa perspectiva de visão psicológica que nós fazemos da vida, que nós temos do mundo, nesta pessoa, neste eu, é a presença da contradição. Primeiro você quer a quietude, mas também você quer o desejo deste propósito, deste sonho. Repare, nós não conseguimos discernir com clareza a verdade do que estamos buscando. Como seres humanos, nós estamos em busca da completude de ser, da felicidade de ser, do amor e da liberdade de ser. É apenas isso. É somente isso. Essa é a nossa real procura ou busca. E, no entanto, nos é dado pela sociedade, pelo modelo do mundo, da cultura em que fomos criados, a velha ideia de que a realização de propósitos, objetivos, sonhos, essa assim chamada realidade desejada, a realização disso é algo que irá nos dar essa completude, essa felicidade, esse amor, essa paz. Assim, de uma forma contraditória, nós estamos querendo as duas coisas. Nós não conseguimos ter um discernimento claro de uma coisa da outra. Repare o que vamos colocar aqui para você. Qualquer que seja a realização externa que você alcance, ela irá acrescentar à sua vida, a essa sua história de vida, algumas coisas novas. Mas nenhuma dessas coisas irá, de fato, lhe dar felicidade, lhe dar amor, liberdade e paz. Quando você está no propósito de alcançar a quietude, você tem que investigar a natureza do próprio eu, que vive na inquietude. Aqui nós temos que discernir duas coisas bastante claras aqui. A primeira é que nenhuma realização externa pode lhe dar aquilo que você já é internamente, em sua natureza essencial, em sua natureza divina, em seu ser. Em seu ser você já é amor, já é felicidade, já é liberdade, já é paz. Mas é exatamente nesse aspecto da natureza do eu, da natureza do ego, desta psicológica identidade, que o pensamento tem estabelecido, tem construído, que você tem problemas, que você é infeliz, que você vive nesse anseio ou nesta busca por alguma coisa.
Veja, a nossa condição psicológica, isso é o que de fato nós somos, porque é o que nós apresentamos ser, e é dentro desse contexto de vida que estamos vivendo há milênios, o ser humano vive internamente inquieto. Lhe falta sim esta quietude, porque é típico da natureza do pensamento viver envolvido com as suas coisas. E o pensamento em nós não conhece nada fora de tudo que ele representa. O pensamento em nós vive dentro do conhecido. Ele se move no conhecido. Assim nós temos esse aspecto de vida, que é a vida do eu, que é a vida desse mim, que é a vida da pessoa. Esse aspecto vive com base no pensamento. E é isso que explica o fato de não termos nenhuma ciência da realidade da nossa natureza divina, da nossa natureza real, da verdade real que somos. Porque no pensamento nós estamos presos ao modelo do conhecido. E nesse modelo do conhecido, nos é dado pela cultura, pela sociedade, pelo mundo, os valores que ele tem. Os valores que essa cultura tem, que esta sociedade prescreve, indica para cada um de nós. Assim nós carregamos a ilusão de realizar no mundo a felicidade, o amor, a paz, a liberdade. Eu gosto muito dessas 4 expressões. Uma aproximação real do significado delas irá lhe mostrar que jamais iremos obter isso no mundo. Os bens materiais podem nos dar conforto, podem nos preencher fisicamente. O contato com pessoas, os relacionamentos podem nos dar prazer, satisfação, preenchimento. Tudo que podemos obter do mundo, da vida, nesse aspecto externo de existência, por mais agradável que isso seja, por mais prazeroso que isso represente, isso não pode nos dar amor. Amor é a natureza de Deus, amor é a natureza da verdade, amor é a natureza do seu ser. Isso não vem de fora. Isso não vem com aquisições. Isso não vem com relacionamentos. Mas nós carregamos essa ilusão. No pensamento, nós estamos em busca de realizar coisas e ter encontros com pessoas. Assim você pode conseguir uma casa, conseguir um carro, conseguir um casamento, constituir família, mas nada disso representa a presença da verdade do seu ser, que é a verdade do amor, que é a verdade divina. É aqui que nos deparamos com uma necessária compreensão, a compreensão clara do discernimento, de que na vida nós temos a presença do tempo cronológico e temos a presença do tempo psicológico. Então, esse tempo psicológico e esse tempo cronológico é algo presente na vida. Nós estamos vivendo dentro de uma ilusão nesta vida.
onde temos a presença desses dois formatos de tempo. Aqui a ilusão é que, realizando coisas materiais, repare, essas coisas podem ser realizadas no tempo cronológico. Você é solteiro, mas pode casar? Você não tem uma casa, mas pode comprar? Um dia adquirir? Você não tem um carro? Você não tem uma profissão? Você não tem uma formação de terceiro grau? Então, existem realizações externas para acontecer na sua vida. Algumas já aconteceram. Elas aconteceram no tempo cronológico. E outras irão acontecer nesse tempo cronológico. Mas nós carregamos conosco essa ilusão de que, com essas realizações, encontraremos esta completude, esta visão da vida em sua totalidade. Iremos encontrar nestas realizações a presença da felicidade, da liberdade, do amor e da paz. Então, nós estamos projetando nessas realizações uma qualidade de vida interna, real, verdadeira, impossível. É aqui que entra a ilusão do tempo psicológico, algo que o pensamento está construindo. O pensamento tem construído esse tempo, o tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? É a ideia de alcançar, de obter, de realizar esta completude, esta realização interna, nessas conquistas externas, nesses objetivos, sonhos e propósitos realizados externamente. Como se algo do lado de fora pudesse lhe dar esta felicidade, este amor, esta paz, esta liberdade. Assim, há no ser humano uma inquietude, uma condição psicológica de vazio existencial, de incompletude, de insatisfação, em razão da presença desse eu. Nós estamos psicologicamente, internamente, nos movendo no tempo psicológico. O pensamento construiu dentro de cada um de nós a ideia de futuro para ser feliz, para ter amor, para ter paz, para ter felicidade. Nós estamos vivendo dentro desse movimento que é o movimento do pensamento. Assim, estamos dentro de uma ilusão, que é a ilusão desse tempo psicológico. Nós estamos projetando nessas realizações externas esta realidade desejada. Assim, nós estamos à procura, na realidade, sem qualquer ciência disso. A nossa procura é, de fato, pela quietude. Assim, quando alguém pergunta como alcançar a quietude, ela não compreendeu ainda que é só desta quietude. É a presença da realidade do silêncio que revela aquilo que está fora do ego, fora do eu. E, portanto, fora do pensamento. É nesta realização do seu ser que está presente
a verdade divina, a verdade da felicidade, da paz, da liberdade e do amor. Não é de realizações externas que nós precisamos. Embora fica muito claro aqui, não há nenhum problema. Qual é o problema você ter um carro, ter uma casa, ter uma família? Agora, acreditar que uma realização externa vai lhe dar a visão da verdade, vai lhe trazer a visão da felicidade, a visão do amor, a visão de Deus, isso é uma falácia, é uma ilusão. Então o ser humano, ele vem vivendo assim há milênios, confundindo a oportunidade de realizar coisas materiais e ter nessas realizações a completude, a felicidade. E isso, de fato, nunca acontece. Podemos eliminar das nossas vidas essa ilusão do tempo psicológico? Você não pode realizar no futuro algo que não está lá. No futuro, você pode ter essas realizações externas, mas não pode ter a verdade sobre você. Porque a verdade sobre você é revelada aqui e agora, quando você se dá conta, primeiro, dessa ilusão, que é a ilusão do tempo psicológico, de ter nestas realizações externas a felicidade. Então é necessário o descarte dessa ilusória identidade que está sustentando esta psicológica condição, que é a condição do eu, que vive nesse modelo do tempo psicológico. É com o descarte desse tempo psicológico, com esse modelo do eu, com esta fantasia de futuro, é com o descarte disso que surge a constatação nesse instante, aqui e agora, daquilo que está além desse tempo psicológico e além desse tempo cronológico. A beleza de um encontro com a verdade do seu ser, a beleza de um encontro com a realização de Deus, é que fica claro uma realidade presente que está além do tempo. Esse tempo psicológico e esse tempo cronológico, ambos, não têm qualquer realidade. Esse tempo cronológico faz parte deste sonho de vida, deste sonho de existência. Mas esse tempo psicológico é parte da imaginação do pensamento, do qual precisamos nos livrar para a ciência da realidade divina. O trabalho nessa direção requer uma aproximação de si mesmo para o fim do eu, para o fim do ego. Aquilo que temos chamado de eu, mim, pessoa, notem, estamos apenas com essas palavras tentando colocar algo aqui como sendo verdadeiro, que não é, que é a presença de uma entidade, que é a presença de alguém. A verdade sobre esse alguém, sobre esse eu, sobre essa pessoa, é que nós somos um conjunto de lembranças, um conjunto de memórias. Nós temos a ideia, e isso é um pensamento, de existir como alguém que pensa, que sente, que faz, enquanto que, na verdade, tudo o que temos é a vida acontecendo.
mas não existe esse alguém. É o pensamento que produz em você a ilusão desse você que viveu o passado, está vivendo o presente e irá viver o futuro. O que temos presente é esse organismo, é esse mecanismo, é esse corpo e mente. E enquanto não houver esse descarte desta ilusória identidade, enquanto não ocorrer o fim dessa ilusão, que é a ilusão desse tempo psicológico, que está sempre se projetando nessas realizações externas para se realizar, para se completar. Enquanto não tivermos o fim para isso, nós estaremos mantendo a continuidade desta ilusória identidade. E se ela está presente, nós temos a presença de todos esses quadros linkados a essa psicológica condição do tempo psicológico. Esses quadros diversos, todos nós conhecemos. Repare que todo problema em nossa vida não consiste precisamente nesse aspecto externo, mas exatamente nesse âmbito interno, nesse modelo interno dessa psicológica identidade, que é a identidade do eu. Notem que nós vivemos em diversos quadros de problemas, de conflitos, de desordem e sofrimento. E é sempre nesse sentido psicológico. Nós temos a depressão, o estresse, a ansiedade, o medo, a raiva, as preocupações, esta interna inquietude causada por pensamentos. Observe que todos os problemas que nós temos nesta relação com o outro, com nós mesmos, com a vida, tudo isso gira em torno desta ilusória identidade, deste falso eu. Ele é o elemento que assume vida em razão da presença do próprio movimento do pensamento. Assim, essa inquietude, insatisfação, as diversas formas de medos, tudo isso está presente nesse padrão de tempo psicológico. Eu não tenho, mas eu terei. Eu não consegui, mas eu conseguirei. Eu sou infeliz hoje, mas serei feliz amanhã. Eu não encontrei o amor, mas vou encontrar. Eu não encontrei a paz, mas um dia eu vou encontrar. Nós vivemos sempre dentro de um padrão de ideação, de tempo, de vir a ser, de alcançar, de obter, ou de se livrar. É aqui que temos a presença desse padrão de tempo psicológico. O descarte desse padrão de tempo psicológico nos dá a liberdade de lidar com o tempo cronológico de uma forma muito simples. Você tem compromissos e você cumpre esses compromissos dentro do tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é algo que se faz necessário dentro desse contexto de sonho de vida, de existência humana. Mas esse tempo psicológico é a base dos problemas para cada um de nós. Portanto, não é desta realidade desejada que nós precisamos para a felicidade,
Tudo que precisamos para a felicidade é a ciência da quietude. Quando você coloca como alcançar a quietude, mais uma vez o pensamento se volta para essa ideia de futuro, para essa ideia de tempo psicológico. Não se trata de uma quietude para ser alcançada, assim como não se trata do amor para ser alcançado, ou a felicidade para ser alcançada. Aqui se trata da ciência da realidade desse instante, quando o pensamento não está, quando esse modelo de tempo, nessa velha projeção do pensamento, em algum momento, observe isso em você, ou você está no passado ou no futuro. Isso ocorre o tempo todo. A cada momento, o pensamento lança você nesse momento dele. Esse é o momento do tempo psicológico. Assim, em algum momento, ele vai lançar você para o futuro, na ideia de alcançar no futuro a felicidade que está presente nesse instante, o amor que está presente nesse instante, a liberdade e a paz que aqui está. Ou ele vai lançar você para o passado, para trazer do passado pensamentos que causam nesse instante, aqui, estresse, preocupação, ansiedade, desespero, raiva, tristeza, medo. Essa é a condição psicológica do eu. Esse é o movimento do tempo psicológico. Romper com isso é tomar ciência da beleza da vida aqui e agora, onde está presente esta realidade que está além do tempo, que é a realidade do seu ser, que é a realidade divina. Então nós precisamos ter na vida esta real aproximação dela, que ocorre nesse momento, quando descobrimos que esse elemento, que é o pensador, o experimentador, ou aquele que lida com aquilo que percebe, ou que lida com aquilo que observa, não está mais presente. Não precisamos de um elemento em nós nesta observação daquilo que observa. Não precisamos desse elemento em nós, que nesse contexto da vida entra como experimentador da vida. Não precisamos desse elemento. Não precisamos desse elemento em nós que se vê como o pensador dos pensamentos, quando eles acontecem. Que se vê como esse responsável no sentir da vida desse instante. Assim, o encontro com a realidade divina é com a realidade da ausência do eu, da ausência desse mim. Então se revela aquilo que está fora do conhecido, fora do pensamento. Nós desconhecemos essa realidade, embora, paradoxalmente, nós somos essa realidade em nossa natureza essencial. A plena ciência disso é aquilo que alguns chamam de o despertar espiritual, ou iluminação espiritual. É a vida em completude, onde não existe mais esse movimento do eu fui, eu sou e eu serei. É isso que estamos com você aqui investigando, nesses encontros, aprofundando isso com você. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso. São 2 dias em um encontro online.
Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A realidade de Deus não pode ser um pensamento. Um pensamento é uma abstração, é um conceito, é uma imagem, é uma memória. Deus não pode ser uma memória, uma imagem, um conceito, uma ideia. Assim, o contato com a realidade deste ser requer a ausência do tempo psicológico.